Olá pessoal, tudo bem? Então, na aula de hoje a gente vai continuar olhando as nossas células e a gente vai falar especificamente nessa aula sobre uma coisa que a gente chama de respiração celular, que é parte do processo de respiração que a gente não falou com vocês lá no fundamental, tá certo? Então, o que acontece? Eu vou aproveitar aqui um vídeo que eu tenho antigo. Ele é um vídeo que é parte de uma aula, então às vezes vai parecer que eu estou falando de um conteúdo que não está no vídeo, não tem problema. O importante essa aqui são algumas das habilidades que a gente vai ver na aula de hoje. A relação de soluto e solvente, osmose, tudo isso daí é sobre a membrana celular. Isso aí é em outro vídeo que vocês vão assistir. Mas hoje a gente vai falar especificamente sobre a mitocôndria, a respiração celular, o que é a quebra do açúcar, que é a glicólise, e o que é o ciclo de Krebs. E aí, quando você entender por que você precisa dessas peças e para que você usa, aí você vai conseguir entender por que a respiração celular é importante, para que serve a respiração pulmonar e para onde vai o oxigênio que você inspira, qual é a nossa forma de guardar energia, quais são as moléculas que a gente usa para armazenar essa energia rapidamente e por que é importante você ter uma alimentação saudável, tá certo? Então, preste atenção, a aula já começa meio acelerada, mas ela começa na parte de respiração celular, então você não perdeu nada. Boa aula! O que é respiração celular? É basicamente você pegar o açúcar que a gente consumiu na nossa alimentação, na cadeia alimentar, e o açúcar ele é uma reserva de energia. Então você precisa de uma série de reações que quebrem essa reserva de energia e te deem a energia para você usar, para você fazer as suas coisas, para você correr, caminhar, caçar, tudo bem? Bom, então o que acontece? A respiração celular, a mais comum, é a respiração aeróbia, ou seja, a respiração com oxigênio, tá certo? Não confundir com aeróbica, não é academia, tá? É aeróbia. Então, o que acontece? Essa respiração aeróbia, ela envolve quebrar um açúcar na presença do oxigênio para liberar energia e você produz como consequência água e gás carbônico, tá certo? Então, a gente quer a energia de volta. Para conseguir a energia de volta, a gente usa o oxigênio e o açúcar. E, por consequência, sobra água e gás carbônico, que não era o objetivo. Tá certo? Bom, agora, o que é essa energia? Para onde vai parar essa energia? O nosso corpo, imagine que o nosso corpo, a gente tem grandes reservas de energia, que é o açúcar, que é muito rico, só que quebrar esse açúcar é muito demorado, tá certo? Então, quando a gente quebra o açúcar, tá me incomodando que tá faltando um acento aqui. Quando a gente quebra o açúcar, a gente acaba fazendo um processo muito lento. Então a gente precisa de uma forma de guardar essa energia de maneira rápida. Como é que a gente guarda essa energia de maneira rápida? A gente guarda numa molécula chamada ATP, tá certo? Essa molécula de ATP, imagina que ela é tipo um açúcarzinho, só que ela é bem pequenininha, tá certo? Ela não tem nem nada a ver a composição dela com a do açúcar, é um pouquinho mais a função mesmo, tá? Então a função dela é guardar energia, só que em pequena quantidade. A função do açúcar é guardar energia em grande quantidade, tá? O corpo deles não tem nada a ver, tudo bem? Agora, um pouquinho a ver. Agora, e aqui vem uma coisa importante. Aonde vai acontecer essa respiração? Tá? A respiração acontece uma parte pequena dela no citoplasma da célula e a grande parte dela numa molécula, numa organela chamada mitocôndria. Tá? A mitocôndria, gente, é sempre fácil de achar nos desenhos porque ela tem toda essa crista aqui bonita. Ela parece não sei, parece um pãozinho francês cheio de dobrinha, sei lá, um macarrãozinho parafuso. Então o que acontece? Ela é cheia de cristas, tá vendo? Ó? A superfície dela é muito comprida. Por que ela tem essa superfície toda enrugada aqui? Ó? Porque essa crista é muito importante para um processo que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Então, quanto mais superfície ela tiver nessa crista, mais ela faz esse processo que é essencial. Tá? Então, lembrando, a mitocôndria faz a maior parte da respiração aeróbia. Essa respiração aeróbia consome açúcar e oxigênio para gerar gás carbônico, água e ATP. Tudo bem?
Isso é respiração celular. Tem a ver com a pulmonar? Tem, porque a gente precisa puxar esse oxigênio. O oxigênio que a pulmonar traz é esse aqui. O gás carbônico que a pulmonar leva é esse aqui. Tudo bem? Pessoal, para quem não está preocupado com o vestibular, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Façam os exercícios. Para quem vai preocupar com o vestibular, segura na cadeira aí que agora a gente vai falar sério. Pronto, já comecei com o terrorismo, certo? Vamos lá, calma que isso daqui é para assustar mesmo. Gente, biologia, quando você vai ver biologia a sério, tudo assusta. Pelo tamanho das reações, pela quantidade de nome, tá certo? Mas biologia não é decoreba, biologia é entender. Então vamos olhar esses processos passo a passo, que o raciocínio tem que fazer sentido. Tudo bem? Depois vocês me dão feedback se vocês gostaram dessa explicação mais complexa ou se acham bobagem e aí eu não faço mais. Vamos lá. Então o que acontece? Qual que é o princípio de toda essa complicação que a gente está vendo? O princípio é esse aqui, ó. O açúcar, ele é ótimo para guardar energia, só que demora muito para tirar a energia dele. Então você imagina que o açúcar é como se fosse um cheque, tá certo? Você pode colocar um valor enorme no cheque, mas não é qualquer lugar que você vai lá e troca ele, especialmente quando você está apressado. Então você está com um cheque de R$1.000, aí você vê um ônibus dobrando a esquina. Você já vai sair correndo e vai entregar o cheque para o cobrador? Não dá, tá certo? Então o ônibus está vindo, aí você vai. Não, peraí, o ônibus está vindo. Segura aí, eu vou no banco, entrego no caixa, pego as notas, volto. Passou, tá certo? O ônibus já foi. Então, a gente precisa constantemente quebrar essa reserva gigantesca para conseguir passar essa energia para alguma outra forma de armazenamento que seja mais rápido e mais prático. Ou seja, tem que trocar esse cheque por um dinheiro mais fácil, tá? Então o que acontece? Quem que é esse dinheiro mais rápido? Quem que é essa molécula mais rápida de energia? É uma molécula que a gente chama de ATP. E se você olhar, ela aparece em várias vezes nessa reação. Tá certo? Então o que acontece? A gente vai olhar essas duas reações com calma. Por quê? Porque a respiração ela é feita em duas etapas. A primeira etapa, que acontece no citoplasma, ela é chamada de glicólise, que é a quebra da glicose, certo? Aliás, né? Eu tenho a glicose aqui, eu vou quebrar ela, vou fazer a glicólise. Pronto, agora sim. Então, a glicólise é a lise, quebra da glicose, tudo bem? E isso é feito em várias etapas, tá? A gente já vai ver isso com calma. Dentro da mitocôndria, a gente faz essa outra etapa, que é um ciclo, chamado ciclo de Krebs, que é onde gera a energia de verdade. Isso aqui é simbólico, tá, gente? Vamos lá, vamos olhar um por um. Antes da gente começar, vamos dar uma olhada nesse cara aqui que a gente está falando. Já que ele é tão famoso, tão importante, vamos analisar ele com calma. Esse ATP é uma sigla, tá certo? A sigla de adenosina tri-3-fosfato. Ah, mas tá falando fosfato e é um P aqui? Sim, é porque nós falamos em inglês, porque nós é chique, tá certo? A TF fica feio. Então, a adenosina trifosfato é uma adenosina com 3 fosfatinhos, tá certo? O que é a adenosina? É esse pedaço aqui. É uma adenina com uma ribose, tá? Isso precisa decorar? Não, isso aqui não precisa decorar tanto, não. Você tem que decorar a ideia, tá certo? Aliás, não tem nem que decorar, tem que entender a ideia do negócio. Então, como é que ela funciona? Eu tenho essa molécula, essa adenosina, que ela existe de duas formas. Ou ela está com 2 átomos de fosfato, ou ela está com 3. Por que isso faz diferença? Porque é nessa ligação com o terceiro fosfato que a gente vai guardar energia, tá certo? Então o que acontece? Vamos imaginar que eu fiz a minha quebra do açúcar lá. A minha quebra do açúcar vai gerar vai liberar um pouquinho de energia. Aonde que essa energia vai parar? Aqui nesse fosfato. Então, essa adenosina 2-fosfato, por isso que é ADP, ela vai pegar essa energia e vai grudar. A energia está aqui, ó. Certo? Aí depois o que acontece? Aí você precisa daquela energia, o busão está vindo. Não tem problema. Você quer pegar aquele ônibus?
solta esse fosfato aqui, pega energia de volta. Olha ele aqui, ó. Certo? Solta esse fosfato aqui, pega energia de volta. Não precisa desse. Tem um desenho bonito aqui. Pronto, entrou no busão? Beleza, pega aí esse chocolate do bolso aí, vamos comer. Comeu o chocolate? Quebrou o chocolate, né? Então, pega a energia do chocolate e usa para guardar aqui e fazer ATP de novo. Ai meu Deus, passei do meu ponto. Quebra o ATP e dá energia para o músculo correr. Chegou em casa, tem lasanha. Pega a energia da lasanha, gruda o fosfatinho de volta aqui. Fez sentido? Então você tem uma forma agora rápida de guardar e liberar energia. É pouco, gente. É em média 38 vezes menos do que o açúcar. Só que eu tenho um monte dessas moléculas, tá certo? E isso é rápido de você fazer mais e é rápido de você gastar, tá? Esse ATP, super importante. De onde ele veio? Vamos lá. Primeira coisa, essa etapa aqui, que é essa etapa que acontece no citoplasma, ela é uma etapa que vai quebrar esse açúcar, certo? Que eu já falei. Aí vem uma coisa importante, gente. O que são esse monte de etapas? Mas, meu Deus, vai ter uma reação aqui, outra reação aqui, outra reação aqui, outra reação aqui. Isso aqui vira duas. Aí tem uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. O que é isso? Gente, uma reação, as reações aqui na glicólise, as etapas, elas são etapas que alteram a forma da molécula original ou da molécula anterior, que nem isso aqui é uma molécula grande que a gente vai quebrar no meio, tá certo? Ou então é a molécula original que a gente, além de, a gente pode alterar a forma, a gente pode adicionar átomos ou a gente pode remover átomos, tá certo? Então reparem ó, que a gente inseriu um fosfato aqui, inseriu outro fosfato aqui. Porém, repare também que a gente está tirando hidrogênios. Ó. Eu tinha aqui uma molécula de uma substância chamada NAD e virou uma substância chamada NADH. O que é esse H que está aqui? É um hidrogênio. Tá bom? Então é o hidrogênio que deu da água. A gente está alterando a forma dela, adicionando coisas, removendo coisas. Para quê? Para eventualmente formar uma molécula chamada piruvato, certo? Esse piruvato ele é muito importante, porque é ele que eu vou mandar para a mitocôndria trabalhar, tá? Esse piruvato a gente já vai usar, e essa molécula de NAD, como ela está levando o hidrogênio de um lugar para o outro, a gente chama de um transportador de hidrogênio, tá? Guarda essa informação aqui no cantinho da cabeça, porque já vai ser muito importante. Isso aqui também. E, de quebra, a gente está cheirando aqui uns 2 ATPs. Agora, esse piruvato, falei que ele era importante, né? Para onde que ele foi? Ele foi lá para a nossa mitocôndria. Lá na mitocôndria, ele vai ser transformado numa outra molécula chamada acetil-CoA, tá certo? E eu sei que já está começando a assustar, porque já tem bastante nome. Então vamos lá. Que nomes que você tem que guardar mesmo? Você tem que guardar o nome do açúcar, que é a glicose. Você tem que guardar que essa glicose, cada glicose gera 2 piruvato, que é quem sai da glicose. Tá? E é bom você guardar que esses 2 piruvatos vão se transformar em acetil-CoA. Quem que é o acetil-CoA? É a molécula que o ciclo de Krebs precisa para poder fazer a sua reação. É a molécula que a mitocôndria precisa para fazer o ciclo de Krebs, tá certo? Então esse acetil-CoA, ele é uma molécula que vai fazer parte desse ciclo. E por que isso é um ciclo? Repare que o acetil-CoA vai sofrer várias transformações. Uma coisa muito importante é que ele vai se ligar a uma molécula que foi o resultado disso aqui. Então olha que coisa estranha. Ele se liga com esse produto, sofre várias reações, forma esse produto e esse produto se liga no próximo acetil-CoA. Repare que a gente está, então, reaproveitando parte do produto final. A gente não está aproveitando tudo, mas a gente está aproveitando uma boa parte dele. Tá certo? Isso quer dizer que fica cada vez maior? Não. Porque olha aqui no cantinho, ó. A gente está eliminando CO2.
Lembra que eu falei lá no comecinho que parte da respiração é sair gás carbônico? É por isso que você solta gás carbônico. Porque quando você está quebrando as suas moléculas para gerar energia, uma das quebras libera essa molécula, a outra aqui, ó, libera essa molécula de CO2, tá certo? Então você nunca reparou que você puxa oxigênio e solta CO2? De onde veio esse carbono que você está jogando para fora? Veio daqui do açúcar, tá certo? Então todo esse gás que você está soltando é açúcar que você transformou, tá? Bom, aonde que isso aqui vai acontecer? Naquelas cristas da mitocôndria que eu mostrei. Lembra que eu mostrei que mitocôndria toda cheia de dobrinha? É nessas dobrinhas que a gente vai fazer boa parte disso daqui, tá? Agora, qual que é o resultado desse ciclo de Krebs? Tem dois resultados importantes. Um óbvio, que por curiosamente não é tão importante, que ele vai liberar um pouquinho de ATP também. O gás carbônico, famosíssimo, muito importante no ciclo do carbono, no aquecimento global e por aí vai. E mais desses transportadores de hidrogênio, certo? E esses transportadores de hidrogênio, que parecem bobagem aqui, e que a gente raramente fala no ensino médio, é que são realmente os caras que vão fazer esse processo virar lucrativo. Porque até agora, se você for fazendo as contas direitinho, até agora tá uma miséria isso aqui, certo? Foi 2 ATP na glicólise, 2 ATP no ciclo de Krebs, que pobreza, gente. Só que tem um porém. Essas moléculas de NAD e FAD, elas são moléculas muito importantes, por quê? Lá nas dobrinhas da mitocôndria, existe uma coisa que chama-se cadeia respiratória. Tá? Então o que é uma cadeia respiratória? É uma série de reações. Eu vou falar um nome bem feio aqui, mas isso aqui você vai ver na química, não é para você se preocupar agora. O professor de química vai ter que se virar para ensinar isso. De oxidorredução. Tá? Provavelmente o professor de química vai te ensinar isso no terceiro ano. Posso estar errado, pode ser agora. Tomara que seja. Mas o que é uma reação de oxirredução? Uma reação que a gente tem elétrons sendo transportados de um para o outro, um vai receber, o outro vai doar. Não é para agora, não é a gente que vai ver isso. Tá? O importante é, essa série de reações existem, cada vez que acontece uma etapa dessa reação, libera-se um pouquinho de energia, e isso faz o quê? Isso faz com que cada NAD, então um NAD, fazendo essa série de reações, libera energia suficiente para fazer 3 ATP. Cada um desse FADH2 libera energia suficiente para fazer 2 ATP. Tá certo? Quando a gente junta todos os NADs e todos os FADs, esse processo gera 34 ATPs extras. Agora estamos falando de lucro, certo? Porque esses 34 mais os 4 dali dá 38 ATP no total. Tá? Então, aonde que está vindo a nossa energia? Nossa energia está vindo nessas moléculas de transporte de hidrogênio que vão fazer uma reação em cadeia e liberar energia suficiente para fazer esses ATPs. Tá certo? Vocês não acham nada estranho, não? Não está faltando ninguém nessa história? O que eu não falei até agora? Por que você respira? Né? Porque naquela fórmula tinha oxigênio. Cadê? E aí vem um ponto importante. Esse oxigênio, gente, para que você usa? Imagina que a reação em cadeia é como se fosse uma escadinha, certo? Então, cada etapa dessa escada libera um pouquinho de energia, tá? Então, o hidrogênio e os elétrons desse hidrogênio, mais especificamente, eles vão passando de molécula para molécula, uma série de reações que a gente não precisa entrar em detalhes. Isso aí já é muito específico, isso é coisa para o primeiro ano de faculdade. O importante é, esse hidrogênio, no final dessa história, tem que estar o hidrogênio aqui para se ligar com alguém. E aonde que esse hidrogênio vai se ligar? No oxigênio, formando a água.
Para onde foi esse oxigênio? Para formar as moléculas de água. Tá? E da onde veio essa água? Ela veio desse monte de hidrogênio que precisa ir embora. Porque é que nem uma escada. Se eu tenho o final da escada travado aqui, imagina que você está descendo uma escadaria e indo para o refeitório. Uma escada rolante. Se alguém para na escada, o resto não consegue atravessar. Então eu preciso desse oxigênio aqui para receber esse hidrogênio e continuar o processo com o próximo hidrogênio que eu trouxer. Tá certo? E é por isso que se você estiver sem um suprimento de oxigênio, se você estiver sufocando, toda essa reação que a gente está olhando aqui, toda essa reação vai parar. Porque se eu não consigo me livrar dos NADH e dos FADH, eu não consigo voltar aqui. Repara que a mesma coisa que o ATP e o ADP faziam, esse NADH e esse FAD faz. Então o que acontece? Ó, repara aqui, ó. Ele é um NAD que vai virar um NADH. Ou seja, eu tenho aqui, vou fazer na outra que tem mais espaço. Eu tenho uma molécula de NAD que está aqui de boa. Ela vai lá no ciclo de Krebs, recebe um H, vira um NADH. Aí ela vem aqui na crista, entrega esse H, perde o H, volta a ser NAD. Volta no ciclo de Krebs, ganha um H, vira NADH. Vem aqui na crista, porque ela não gosta de ficar com esse H, entrega ele, volta a ser NAD. Se eu não tiver o oxigênio para pegar o hidrogênio daqui, essa reação para. Se essa reação para, eu não consigo me livrar disso aqui. Então eu começo a ficar cheio. Eu começo a ficar cheio desse cara. Certo? Se eu estou cheio disso aqui e eu não tenho isso aqui, como é que eu vou continuar essa reação? Fez sentido? Então você precisa respirar o tempo inteiro para ter oxigênio o tempo inteiro, para receber esse hidrogênio o tempo inteiro e liberar esse cara aqui para ele voltar a fazer parte da reação. Tá? E se eu não tiver o oxigênio? Bom, aí você tem duas saídas. Geralmente, elas acontecem em seres vivos distintos. Nós temos alguns seres vivos que respiram sem oxigênio. É o que a gente chama de respiração anaeróbia. De novo, não é respiração anaeróbica, não tem academia aqui. Mas essa reação anaeróbia, ela é uma reação que eu vou usar outro cara para pegar o hidrogênio. Geralmente eu vou usar um elemento que seja menos eficiente do que o oxigênio. Então, o mais comum para a gente fazer respiração anaeróbia é, em vez de eu juntar esse hidrogênio com o oxigênio, eu usar alguma espécie de nitrogênio para fazer isso. Mas tem outros, tá? A questão é, quanto menos eficiente o átomo for, menos ATP eu gero. Tudo bem? E se você é um organismo aeróbio, ou seja, você queria usar oxigênio, mas acabou porque você está debaixo d'água, ou porque você não está conseguindo suprir o suficiente porque você está numa corrida, por exemplo. Vamos dizer que você está correndo atrás do ônibus por 3 quarteirões. Por mais que você comece a respirar rápido, o oxigênio não chega instantâneo nos músculos. Então o seu suprimento de oxigênio nos músculos vai acabando. Bom, se você não tem oxigênio, te resta fazer só a etapa que não usa oxigênio, que é a glicólise, certo? Então sem oxigênio você está limitado a isso aqui. O problema é, olha o lucro disso aqui. 2 ATP. Então isso é uma miséria. Tá? Se você está gerando pouca energia, isso aqui já vai ser uma coisa de emergência. Tá? Você não vai conseguir sustentar essa corrida por muito tempo. Para piorar a situação, lembra que eu falei do piruvato? Esse processo que a glicólise está quebrando o açúcar para gerar 2 ATP, isso aqui é o que a gente chama, na ausência de oxigênio, é a fermentação. Tá? Agora, essa fermentação ela vai gerar essa substância chamada de ácido lático. Essa substância, gente, ela não é legal, tá? Todo ácido,
ele tem um impacto no metabolismo do seu corpo. Esse ácido ele vai ter um grande problema, que é o seu corpo, um excesso dele pode te levar a cãibra e aí você vai tentando se livrar dele para não ter cãibra, só que você vai juntar tudo isso num órgão só que está filtrando esse negócio. Então é por isso que você tem aquela dor do lado que acontece quando a gente faz muito exercício de explosão, tá certo? Gente, isso é respiração celular e a fermentação. Isso é respiração anaeróbia. Isso aqui é basicamente o mais complicado que a gente pode chegar no ensino médio, tá? Me deem um feedback se vocês gostaram da explicação, se deu para acompanhar. Pause quantas vezes precisar, assista de novo quantas vezes precisar, mas me digam aí se vocês querem mais disso ou se eu me mantenho na parte básica mesmo, tá? Recapitulando então, a parte complexa. A respiração celular, ela acontece em 2 etapas. A primeira no citoplasma é a glicólise, que vai quebrar aquela molécula de açúcar em algumas moléculas menores. Essa quebra gera ATP, que é uma molécula pequenininha de energia que consegue pegar energia rápido e devolver energia rápido, em pequenas quantidades. Essa glicólise também vai liberar um NADH, que é um transportador de hidrogênio, que vai ser importante depois, e vai gerar o piruvato, que é uma molécula rica de energia ainda, e que eu posso levar para a mitocôndria e quebrar e ganhar energia para burro, tá certo? E se eu não puder levar para a mitocôndria? Aí eu me limito à fermentação, que é você quebrar essa glicose e fazer um pouquinho de ATP só, tá? E se eu conseguir levar para a mitocôndria? Bom, aí o negócio fica bom, porque lá na mitocôndria eu vou transformar o piruvato em acetil-CoA. Esse acetil-CoA eu vou ligar a molécula que saiu do ciclo de Krebs, vou refazer esse ciclo de novo, e aí eu consigo produzir um monte de molécula de transporte de hidrogênio, consigo liberar o CO2 que eu não quero, e gera um pouquinho de ATP. E por que eu quero esse monte de transportador de hidrogênio? Eu quero esse monte de transportador de hidrogênio porque ele faz uma reação nas cristas da minha mitocôndria, e essa reação nas cristas da mitocôndria, essa reação da cadeia respiratória, ela libera energia suficiente para eu produzir bastante ATP. E com isso eu consigo uma quantidade razoável de ATP por glicose, por açúcar. Tudo bem? E por que a gente tem que respirar oxigênio? Porque você precisa do oxigênio para poder pegar esse hidrogênio que você entregou lá na cadeia, tá certo? E abrir espaço para outro hidrogênio participar. Gente, eu sei que não é fácil, mas para quem quer brigar para um vestibular sério, é importante, tá? Qualquer dúvida, me manda mensagem na hora que vocês precisarem. É um prazer ajudar vocês com conteúdos complexos. Um abraço, bom estudo para vocês.